Olá, irmãos, Atos capítulo 11, chegamos nesse texto tão maravilhoso de Atos capítulo 11, vimos aí no último encontro, capítulo 10, quando o Espírito Santo começa a dar sinais, a fazer o povo entender, começa a fazer Pedro entender. Pedro era um dos líderes da igreja. No capítulo 10, então, você lembra que Pedro estava em Jope, uma cidade pertinha, no litoral de Jerusalém, e ele recebe uma visão do lençol descendo com animais imundos, animais que os judeus não comiam, e Pedro disse para o Senhor: não posso comer esses animais. E lembra que Deus dá um puxão de orelha nele: não diga que é imundo aquilo que eu santifiquei. Deus está preparando Pedro para o que ia acontecer em seguinte, que foi, ele recebeu a palavra de que alguns homens iriam buscá-lo ali em Jope e levariam então para Cesareia, para a casa de Cornélio, né, que era um centurião romano, um militar romano, e muitas pessoas ali que não faziam parte dos judeus, não eram judeus, eram chamados de gentios. Muitos ali estavam aguardando Pedro para ouvirem o que Pedro tinha para dizer. E lembra, Pedro vai muito reticente, né? Eu não deveria estar aqui com vocês, né? Aquela indelicadeza que a gente falou de Pedro, né? Então o Espírito Santo vai começar a mostrar, né, para Pedro que os gentios não são imundos, que o evangelho também é para os gentios. Como ele disse não para os alimentos, para os animais do lençol, ele também diria não para os gentios, porque ele principalmente não pregaria para os gentios, não tinha entendido isso ainda. E aí nós chegamos no capítulo 11, Pedro tinha ido, né, o Espírito Santo desceu sobre os gentios, e aí começa o capítulo 11, quando Pedro volta para Jerusalém. Quando Pedro volta então para a igreja em Jerusalém, há um burburinho, há uma notícia quente rodando lá nas redes sociais de que os gentios haviam recebido o Espírito Santo e que Pedro havia comido com eles, se alimentado com eles. E aí no versículo 2 e no versículo 3, fala assim: subindo Pedro a Jerusalém, voltando, né, discutiam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos, que não eram circuncidados, e comestes com eles. Mas Pedro começou a falar-lhes uma exposição por ordem do que havia acontecido. Quem eram esses da circuncisão? Com eles, discutiam com ele os que eram da circuncisão. Esse pessoal da circuncisão eram judeus, eram malas. Sabe quem é aquele que vai para atrapalhar o avanço do evangelho? Eram aqueles caras. Você vai ouvir falar deles muito em Atos, os da circuncisão. Para eles, os cristãos, conforme as pessoas iam se convertendo, elas deveriam também circuncidar, mas que é aquela cirurgia do prepúcio, como se fosse uma cirurgia de fimose, né? Essa era a marca do povo no Antigo Testamento, do povo judeu. Mas isso acabou. Só que os judeus que haviam se convertido, que eram da circuncisão, eles falavam: não, tudo bem, você entregou a tua vida a Jesus, mas você tem que circuncidar. E Paulo vai dizer exatamente o contrário. Paulo vai brigar com eles muito sobre isso. Esses camaradas vão ser uma mala, uma pedra no sapato de Paulo. Onde Paulo ia, eles iam atrás. Paulo pregava o evangelho sem circuncisão e eles vinham atrás dizendo que precisavam circuncidar. Se você ler o texto de Gálatas, você vai ver como Paulo desce o porrete neles. Chama a atenção da igreja da Galácia lá, dos Gálatas, que estavam cedendo a isso. Eles não precisavam circuncidar porque a lei de Moisés, ela já fez o papel dela e agora ela perdeu a sua utilidade. Então, esses da circuncisão que está aí, né, são os malas, né, que atrapalham o avanço
do Evangelho. Nós vamos ver então no versículo 15 também, vou destacar alguns pontos aqui, quando Pedro diz assim: quando comecei a falar, quando comecei a falar lá na casa de Cornélio, no capítulo 10, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio, como também sobre nós em Atos. O que Pedro está dizendo é: eu preguei o Evangelho para eles, e enquanto eu estava pregando, o Espírito Santo foi derramado lá, igual foi aqui para os judeus. O Espírito Santo foi derramado então para os gentios. Qual era o propósito do Espírito Santo? Lembra que todo texto bíblico, todo livro bíblico, ele tem um propósito. O propósito de Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, é a realização missionária da igreja. O Espírito Santo conduzindo a igreja para ser uma igreja missionária. Eles precisavam então fazer aquilo que o povo de Israel falhou no Antigo Testamento, de levar o Evangelho. Então aqui o Espírito Santo, no livro de Atos, ele vai empurrando a igreja para fora, para pregar, para levar o Evangelho até os confins da terra. E aqui a gente tem o propósito do Espírito Santo, que é autenticar, lembra disso? De que os gentios também faziam parte do povo escolhido de Deus. Esse era o propósito do Espírito Santo. No verso 16, ele vai dizer: lembrei-me então de que o Senhor dissera, que Jesus dissera, João certamente batizou com água, João Batista, que era o batismo de arrependimento. Naqueles dias, o batismo de João era para aqueles que haviam se arrependido. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Até Atos 2, somente um foi batizado com o Espírito Santo, que foi Jesus. Quando João Batista batiza Jesus lá, o Espírito Santo então desce sobre ele. Somente ele. Quando Atos 2 chega, depois da crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus, o Espírito Santo agora desce sobre toda a carne, sobre todos os cristãos, sobre todos os crentes e tementes a Deus. Então a palavra de João Batista é: arrependei-vos, e sede batizados. E a mensagem agora da igreja é: arrependei-vos e sede batizados no Espírito Santo. Quando a gente se arrepende, nós somos mergulhados, lembra? Nós somos mergulhados no Espírito Santo. O Espírito Santo então preenche todo o nosso ser. E aqui Pedro vai dizer que eles também foram batizados pelo Espírito Santo. Então, somente Jesus até Atos 2, e a partir de então, toda a igreja, todos os crentes são batizados no Espírito Santo. Preste atenção nisso. Todos os crentes são batizados no Espírito Santo. Independente de falar língua ou não, nós entendemos assim, porque vemos assim a palavra. Quando nós estudamos na palavra, o batismo no Espírito Santo é um só, o que acontece na sua conversão. Não tem nada a ver com o batismo nas águas. O batismo das águas é um símbolo daquilo que o Espírito Santo fez na tua vida. Quando você se converte, lembra? Você que é mais novo, quando você se converte, o Espírito Santo vem morar em você e você morre para o mundo e agora a sua vida pertence a Jesus. É isso que é batismo no Espírito Santo. Se você morrer depois da sua conversão e antes de você ser batizado nas águas, você está salvo. O batismo das águas vem depois, como um testemunho daquilo que aconteceu lá dentro. O mais importante é o Espírito Santo habitando no seu coração. No verso 17 e no verso 18, eu também quero destacar, quando Pedro diz assim, era um momento crítico, Pedro estava fazendo uma defesa, ele estava explicando à igreja em Jerusalém por que ele tinha ido pregar para os gentios e por que ele comeu com os gentios. Eles não podiam se assentar na mesa com quem não era judeu. Pedro vai dizer assim no verso 17, portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, o Espírito Santo, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles estas coisas, a igreja ouvindo isso, apaziguaram-se, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Consegue perceber um pouquinho do preconceito? Até os gentios.
né? Nós somos crentes, mas até fulano se converteu. Quer dizer, fulano era alguém completamente afastado, e aí a gente diz assim, até os gentios se converteram. O Espírito Santo foi derramado que até eles foram cheios do Espírito Santo. A segunda parte, então, né, nós vamos ver a partir do verso 19, eu acho que essa segunda parte é muito mais profunda, pelo menos nesse momento nosso aqui, do que essa primeira defesa de Pedro aqui. Nós vamos ver sobre a igreja, quando a igreja chega num lugar chamado Antioquia, fica mais ou menos 500 quilômetros ao norte de Jerusalém, lá em cima, né, a igreja vai chegar lá em Antioquia. E o texto vai dizer, ora, os que foram dispersos pela perseguição causada pela morte de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. A morte de Estevão leva o evangelho além das fronteiras de Jerusalém. A morte de Estevão, guarda isso, querido. Estevão morreu defendendo o evangelho, pregando a palavra, e ainda depois da sua morte, a morte dele provoca o avanço do evangelho. Começou então uma perseguição a partir da morte de Estevão, e muitos saíram de Jerusalém, e aonde eles iam, eles pregavam o evangelho de Jesus. Por enquanto, lembra, a coisa está começando a crescer. Por enquanto, eles iam só pregando aos judeus. Por enquanto. Mas logo no versículo 20 diz assim, havia, porém, entre eles alguns que eram de Chipre. Chipre é uma ilha que fica de frente com Jerusalém, né, ali no mar Mediterrâneo. Havia, porém, alguns entre eles de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando a Jesus. Havia alguns. Deus não trabalha, não vou dizer só, né? Mas Deus não trabalha somente com figurões. O trabalho de missões não é um trabalho somente dos missionários oficiais, dos pastores, cada cristão. O texto aqui não vai dar nem nome, Lucas não vai nem citar nome, ele vai dizer alguns que eram de origem de Chipre e de Cirene começaram a pregar aos gregos. Gente simples, gente que a Bíblia não cita o nome. Querido, a igreja primitiva, né, a igreja de Atos, ela é uma igreja onde todos os crentes sabem o porquê de estarem ali. E estão ali para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para respirar o Evangelho e levar o Evangelho além das fronteiras de Israel, como era a ordem de Jesus, lá em Atos 1:8, e isso a qualquer custo. Então, alguns chegaram ali em Antioquia, e não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi Barnabé, não, alguns. Gente que a gente nunca vai saber o nome, mas que foi gente muito usada por Deus. Veja no verso 21, a mão do Senhor era com eles. Se você está aí, você acha que são os pastores, os figurões, os ungidões, que Deus mais usa? Não, Deus usa gente comprometida com Ele. Seja pastor famoso, tem muito pastor famoso usado por Deus, e seja o crente que não tem o seu nome na mídia. A mão do Senhor, diz o verso 20, isso é poderoso, irmão. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Houve uma grande conversão, multidões se converteram ali através de pregadores que a gente nem sabe o nome, né? Não foram os apóstolos que pregaram ali. E aí então a notícia corre, alguém bota no zap lá, no Face, olha, a 500 quilômetros de Jerusalém, Antioquia, olha, o evangelho está crescendo lá, tem muita gente se convertendo lá,
Essa notícia então chega lá no Facebook dos apóstolos, lá em Jerusalém, e aí nós vamos ver aquele camarada também excepcional, chamado Barnabé, no verso 22. A igreja em Jerusalém enviou Barnabé a Antioquia. Quando Barnabé chegou lá e ele viu o que estava acontecendo, ele foi a Tarso buscar quem? Saulo, lembra? Aquele perseguidor, agora ele volta a aparecer. Aquele que perseguia a igreja e que se converteu a Jesus, que vai vir a ser o apóstolo Paulo, ele vai mudar de nome. Barnabé, um homem de visão, que enxergava muito longe, um homem que andava assim com Deus, sabia que Deus tinha um propósito grande na vida de Saulo e chegou a hora então de Saulo trabalhar. E quem discipulou a Saulo? Barnabé. Barnabé então vai, pega Saulo e vai para Antioquia. E lá eles continuam aquela obra que foi feita por muitos irmãos. Então, se um dia você sair daqui do Galo Branco e você for para qualquer outro lugar, Deus está te levando sempre em primeiro lugar para pregar a palavra do Senhor. Sempre. A missão, querido, da tua vida é pregar o Evangelho com palavras e com a tua vida, com o teu testemunho. Você que é crente em Jesus, ninguém está livre de pregar o Evangelho. Do seu jeito, do jeito que você pode fazer, costurando para os pobres, como foi Dorcas, alguns versículos, alguns capítulos atrás, seja pregando na palavra, seja mandando mensagem de WhatsApp, seja mandando mensagem no Facebook, não é botando bobagem no Facebook, botando a opção de coisa que não interessa, não, mas fala do amor de Jesus, fala daquilo que Jesus fez na tua vida, fala para alguém que Jesus o ama. Era isso que aquela igreja fazia. Você não via aquela igreja postando lá no Facebook foto de que estava jantando num restaurante chique. Não, o que interessava para eles era pregar o Evangelho, com aquilo que eles tinham. Então, prega o Evangelho com aquilo que você tem, com o teu talento de fazer broa, com o teu talento de fazer pastel, com o teu talento de costurar, com o teu talento de fazer arte, com o teu talento de falar, com o teu talento de cantar, com o teu talento, seja lá o que for, filho, deixa Deus te usar, porque esse é o propósito da sua vida. E aí, no finalzinho do versículo 26, vai dizer algo interessante, que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Cristãos, no grego, quer dizer Cristo pequenininho, como se fossem miniaturas de Cristo. Por que isso? Eles receberam esse apelido, não foram eles que deram. Não foi um nome que os cristãos, a partir de agora nós somos cristãos. Não, não é isso. Eles receberam esse nome. A igreja de Jerusalém nunca quis ter nome. Missão Batista no Galo Branco, igreja congregacional de tal, ministério não sei o que, pastor Zé de não sei, nunca quis isso. A igreja era igreja e fim de papo, era só igreja. Aqui eles recebem pela primeira vez o nome de cristãos. Isso é maravilhoso, porque eles se pareciam muito com aquele Cristo que eles pregavam. Quando Jesus falava de amor e aqueles homens e mulheres viviam o amor, o povo lá fora via que eles se pareciam com aquele tal Jesus de Nazaré. E o texto termina dizendo, a partir do verso 7, numa palavra profética, né? Quando o profeta Ágabo diz que vai haver uma fome grande na Judéia, lá na igreja de Jerusalém. Lembra, Antioquia está cá em cima do norte, Jerusalém está lá embaixo, e vai haver uma grande fome na Judéia. E olha que coisa interessante também, no verso 29. Os discípulos lá de Antioquia determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Lembra que esses irmãos de Antioquia, uma boa parte dele veio de Jerusalém, viu o que estava acontecendo lá na igreja, quando a igreja começou, de repartir os bens, de não ter necessitado algum, e aí eles recebem essa notícia de que há muita fome lá em Jerusalém. Os irmãos de Jerusalém estavam passando fome e eles resolveram, eles determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, no versículo 9.
mandasse socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Os irmãos fizeram o que eles aprenderam. A fome chegou e eles precisavam, eles que tinham alimento, eles precisavam compartilhar, porque eles aprenderam assim lá em Atos capítulo 2, capítulo 3, a repartir o pão que tinham. Olha que igreja maravilhosa. Se eu fosse dar um nome à nossa igreja, eu daria Igreja Batista Antioquia. Que nome maravilhoso, que igreja maravilhosa. Vale a pena um dia a gente fazer um estudo de 1 hora sobre essa igreja tão maravilhosa. O Evangelho avança as fronteiras de Jerusalém através de gente que a gente nem conhece o nome. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Que Deus nos abençoe e que Deus faça arder no nosso coração, um coração missionário, de levar aquilo que o Senhor nos deu, a mensagem maravilhosa de Jesus. Que Deus te abençoe, querido, poderosamente, em nome de Jesus. Amém.